Quero que você vá comigo lá no livro do Gênesis, capítulo de número 3. Enquanto você procura, eu quero também cumprimentar essas pessoas que estão nos assistindo ao vivo. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, e que Ele fale com você através desta mensagem. Gênesis, capítulo de número 3. O tema da mensagem de hoje é a mensagem do Natal. E nós vamos começar no livro de Gênesis. Capítulo 3, vocês acharam? Primeiro livro da sua Bíblia, é muito fácil. Versículo de número 15. Se você puder, vamos fazer essa leitura de pé em reverência à palavra do Senhor. E já você vai sentar novamente. Diz assim: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Deus estava lá no jardim do Éden falando com a serpente. E ele diz assim: esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A teologia chama este versículo, Gênesis 13, versículo 15, de proto-evangelho. Quer dizer, primeiro evangelho. A primeira vez que o evangelho foi pregado, a primeira profecia que falava a respeito do Messias foi lá no jardim do Éden, e foi o próprio Deus que liberou essa profecia. Essa foi a sentença que Deus deu à serpente no Éden, após a serpente enganar a mulher, persuadir a mulher. E Deus vai dizer que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, e a serpente lhe feriria o calcanhar. Essa semente da mulher se refere a Jesus, e o diabo, a serpente, Satanás, feriu o calcanhar de Jesus quando ele teve os pés pregados ali na cruz. E Jesus é aquele que pisou a cabeça da serpente e tomou a chave da morte do inferno. Lá em Gálatas, capítulo de número 4, já no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele ratifica isso. Eu gostaria que você fosse comigo lá, por favor. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 4, lá do Novo Testamento. Versículo de número 4 também. Quando você achar aí, você vai dizer um glória a Deus bem alto para a gente continuar. Gálatas 4, versículo de número 4 diz assim: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Pastor, mas não todo homem, toda criança não nasce de uma mulher. Ele está dizendo nascido de mulher porque quer dizer que não teve a contribuição do homem, não teve a semente do homem, foi apenas a semente da mulher. É isso que ele está dizendo. Deus enviou seu filho nascido de mulher sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Amém? O primeiro Adão, ele pecou. E através dele o pecado entrou no mundo. E o salário do pecado é a morte. Todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus. Desde então a humanidade precisava de um Salvador. A humanidade precisava de um segundo Adão que não conheceu o pecado, para que pudesse nos remir dos nossos pecados e pudesse então nos conectar diretamente com Deus. O diabo sempre soube que nasceria um segundo Adão, que não conheceria o pecado e que pisaria a sua cabeça, mas ele não sabia quem era. O diabo não sabia quem era o Messias, ele não sabia quem era o enviado, o Filho de Deus. A princípio ele achou que fosse Moisés. Quando Moisés nasceu, o faraó mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Mas Moisés, mesmo sendo um grande profeta, um grande homem de Deus, ele conheceu o pecado. Moisés cometeu um homicídio. Ele fez também uma ocultação de cadáver. Ele matou uma pessoa e enterrou o corpo na areia. E mesmo depois de ser um profeta, ele desobedeceu a Deus quando Deus mandou ele pedir água da rocha, e ele feriu a rocha 2 vezes. Então Moisés conheceu o pecado e não poderia ser aquele que pisou na cabeça da serpente.
Depois o diabo até achou que fosse Josué, mas ele viu que não era, porque Josué, ele também conheceu o pecado. Depois o diabo até achou que fosse Samuel, porque Samuel foi um grande profeta, e desde menino ele ouvia Deus falar com ele. Mas Samuel também conheceu o pecado e não poderia ser ele. E todos os reis, profetas e juízes que Deus levantou, todos eles conheceram o pecado e vieram da semente do homem na mulher. Então eles não poderiam ser o Messias, não poderiam ser aquele que pisaria a cabeça da serpente. Até que 700 anos antes de Cristo, Deus levantou o profeta Isaías, que é conhecido como o profeta messiânico, aquele que mais profetizou a respeito do Messias. Isaías trouxe profecias e revelações extraordinárias acerca do Messias, do nosso Salvador. Em Isaías capítulo de número 9, versículo 6, tem uma profecia a respeito de Jesus muito forte, muito reveladora, que fala sobre a sua vida, fala sobre a sua obra, fala sobre a sua morte, fala sobre o seu propósito. Isaías 9, versículo de número 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, e um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Essas são características daquele que não conheceu o pecado, da semente da mulher que pisou a cabeça da serpente. Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O principal da paz é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, glórias! Eu quero que você vá comigo em Isaías capítulo de número 7. Aqui tem uma profecia também muito forte que fala a respeito do nascimento do Messias. Isaías capítulo de número 7, versículo de número 14. Se você puder, acompanha aí comigo, por favor. Isaías 7, versículo 14 diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Glória a Deus. Quer aplaudir Jesus? Você pode aplaudi-lo, porque Ele é o Deus conosco. Em João 14, versículo 23, Jesus, ele disse assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Jesus é o Deus conosco, é o Deus que habita dentro de nós. Você pode aplaudir o nome dele. Ele é o nosso Emanuel. Glória a Deus. 700 anos depois, essa profecia se cumpre. 700 anos depois de Isaías receber essa revelação e cunhar isso, essa profecia ela vai se cumprir. Eu quero que você vá comigo para ver Mateus capítulo de número 1, por favor, vamos lá. Versículo de número 18. Mateus capítulo de número 1, versículo de número 18. Se você puder, acompanhe aí comigo. Diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José. Se você puder, marque a palavra desposada, que já já eu vou explicar o que isso significa. Estando sua mãe Maria desposada com José, antes de se ajuntarem, não estavam morando juntos ainda não, cada um na sua casa, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Era uma gravidez milagrosa, não houve conjunção carnal, ela era virgem, estava grávida. Mas como é que José ia entender isso? Como é que José ia aceitar isso?
A palavra desposada, se você quiser anotar, anote aí, significa o seguinte: o que oficializa um casamento é a assinatura de um contrato. Na cultura judaica não era assim. Na cultura judaica, naquela época, esse contrato era um contrato verbal. E era feito 1 ano antes do casamento, mas tinha o valor de um documento escrito. Então, 1 ano antes do casamento, os dois oficializavam essa união e dizia-se que eles estavam desposados. Só que não havia conjunção carnal, não moravam na mesma casa, mas já estavam comprometidos. E foi nesse período de 1 ano que Maria engravidou. E quando José soube que Maria estava grávida, José, por ser um homem de bem, Deus escolheu a família certa para o Salvador nascer, minha gente. José era um homem de bem, era um homem de caráter. Quando José ficou sabendo que Maria estava grávida, ele pensou assim: eu vou fugir de madrugada, eu vou deixar Maria, eu vou abandoná-la, porque as pessoas vão pensar que eu fiz mal para ela. Vão pensar que eu engravidei ela e ela vai ficar livre. Do contrário, se ele falasse que aconteceu um adultério da parte dela, o que aconteceria? Ela seria apedrejada. Então José, para proteger, para preservar a vida da Maria, ele estava projetando em seu coração se levantar de madrugada, fugir e deixar as pessoas pensando que foi ele que engravidou a Maria e não quis assumir. Era um homem de bem, não é verdade? Sim ou não? Deus escolheu a pessoa certa. Aí quando José estava projetando isso no coração, Deus enviou um anjo para levar para José uma mensagem reveladora a respeito da gravidez de Maria. Vai comigo, por favor, em Mateus capítulo de número 1. Versículo de número 19. Vamos lá. Mateus 1, versículo 19. Acompanha comigo aí, por favor. Diz assim: então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Glória a Deus, né? E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Você está vendo aí por que você precisa de Jesus? Está vendo por que eu preciso de Jesus? Por que nós precisamos de Jesus? Porque só Ele pode nos salvar, nos purificar de todos os nossos pecados. Versículo de número 22. E aconteceu, tudo isso aconteceu, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta Isaías, que diz: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Olha como as escrituras, elas se cumprem perfeitamente, minha gente. E esse será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu. Quer dizer que não teve relações com ela, como esposa. E não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e lhe pôs o nome de Jesus. Aqui, gente, já fica muito claro que Maria só foi virgem até o nascimento de Jesus. E não a conheceu até que deu à luz ao seu filho primogênito. Depois do nascimento de Jesus, Maria, como toda mulher casada, teve relações com José e teve filhos. Filhos e filhas. É por isso que está dizendo o texto, seu primogênito. Ele não foi o unigênito, ele foi o primogênito. Depois Maria teve filhos e filhas com José. Quem está entendendo isso aí, diga glória a Deus. Então você pode aplaudir o Senhor Jesus. As escrituras estão se cumprindo perfeitamente. Oh, glórias. Aí o evangelho escrito por Lucas,
nos dá alguns detalhes mais profundos a respeito do nascimento do nosso Salvador. Eu gostaria que você fosse lá comigo. Lucas capítulo de número 2. Vamos lá comigo, por favor. Versículo de número 1. Você está em Mateus. Em seguida vem o livro de Marcos. E depois o Evangelho escrito por Lucas. Vocês acharam? Se você puder, acompanhe comigo. Diz assim. Lucas 2, versículo de número 1. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Isso incluía José e Maria, é claro. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirene o governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, onde Jesus tinha que nascer. Porque era da casa e família de Davi. Tanto José quanto Maria eram descendentes de Davi. E as escrituras diziam que o Messias tinha que vir da descendência de Davi. Vocês estão vendo como que as escrituras são perfeitas? E tudo vai acontecendo perfeitamente? Versículo de número 5. A fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito. Mais uma vez está mostrando que ele foi o primogênito de Maria e que depois ela teve outros. E envolveu em panos e deitou numa manjedoura. Ele nasceu numa estalagem e ela o deitou numa manjedoura. O berço de Jesus foi uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem lugar para Jesus aí? Pergunta aí para quem está do teu lado. Tem lugar para Jesus na tua casa? Pergunta para ela assim. Tem lugar para Jesus na sua vida? Não é que José não tinha dinheiro para pagar a hospedagem. É porque não tinha lugar para eles na estalagem. Aí como não tinha lugar para eles na estalagem, tiveram que improvisar um estábulo. Eles foram para o estábulo. E Jesus nasceu no estábulo e foi colocado numa manjedoura. Por quê? Porque não tinha lugar para eles na estalagem. Essa é a pergunta que o Espírito Santo manda fazer para você nesta manhã. Você que está aqui e você que está nos assistindo. Tem lugar para Jesus no teu coração? Tem lugar para Jesus na tua casa? Tem lugar para Jesus na sua vida? Se tem, diga para ele: Jesus, tu és bem-vindo no meu lar. Tu és bem-vindo na minha casa. Tu és bem-vindo na minha vida. Oh, glórias. Nós sabemos aonde Jesus nasceu. Sabemos como ele nasceu. Sabemos a sua origem divina. Mas não se sabe o dia exato que Jesus nasceu. Não se sabe o mês exato que Jesus nasceu. Existem 136 opiniões diferentes acerca do mês, do ano e o dia que Jesus nasceu. Mas ninguém sabe exatamente que dia Jesus nasceu. Por algum motivo Deus nos ocultou isso. Por algum motivo Deus não quis nos revelar o dia e o mês que Jesus nasceu. Mas o que mais importa, Deus revelou para nós. O verdadeiro sentido do Natal foi anunciado pelos anjos no dia em que Jesus nasceu. E essa mensagem dos anjos eu quero compartilhar com você agora. E já já nós vamos terminar. Por favor, vem comigo aqui em Lucas capítulo de número 2. Lucas 2, versículo de número 8. Essa é a mensagem de Natal, anunciada pelos anjos. Já tem um esboço pronto aqui na palavra da mensagem de Natal. Lucas 2:8 diz assim: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles,
e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, para toda a humanidade, para mim e para você. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Essa é a mensagem de Natal. Na cidade de Davi nos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Há uma esperança para a humanidade, minha gente. Ele nasceu para remir os nossos pecados. Vamos aplaudir mais a Jesus. São novas de grande alegria, para toda a terra se alegrar. Jesus nasceu. Oh, glórias! Glória ao seu nome, Senhor. Aleluias. Deixa eu te mostrar um detalhe aqui na mensagem do anjo. A minha pregação poderia se resumir toda nesse versículo de número 11 aqui. Essa é uma mensagem completa de Natal. O versículo 11 é uma mensagem completa de Natal. Pois na cidade de Davi vos nasceu. Olha esse detalhe aí. Vos nasceu. Nasceu para nós. Nasceu por nós. Nasceu por nossa causa. Quer dizer, o presente enviado por Deus. Nunca diga que você não ganhou presente de Natal. Todo ser humano ganhou um presente de Natal no dia em que Jesus nasceu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, glórias. Diga comigo: Ele nasceu para mim. Diga comigo: Ele nasceu por mim, por minha causa, para me salvar. Vos nasceu. Oh, glórias. O Salvador. Jesus não é um fundador de uma religião, não, minha gente. O mundo está cheio de religiões e fundadores de religiões. Jesus é o Salvador do mundo. Jesus é o Salvador da humanidade. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vos nasceu o Salvador, que é Cristo, quer dizer, o ungido, o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Essa é a nossa mensagem de Natal. Pode se alegrar, porque Jesus veio para nos salvar e nos conectar com Deus. Oh, glórias. Por favor, fique de pé. Toda a igreja, por gentileza, se coloque de pé. Veja bem, Jesus não nasceu num lugar confortável, não nasceu numa hospedaria, não. Jesus nasceu num estábulo. E não foi colocado num berço como os nossos filhos foram colocados num berço quando nasceram. Não nasceu numa maternidade, não. Nasceu no estábulo. Porque não havia lugar para ele. Não havia lugar para ele na hospedagem. Agora eu te pergunto: tem lugar para Jesus aí no teu coração? 2000 anos se passaram e ele continua procurando o lugar. Mas agora quem quer entrar não é o menino Jesus. Agora quem quer entrar é o Senhor Jesus. É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele que nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou. E ele diz: eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, na sua vida, cearei com ele e ele comigo. Jesus quer entrar agora no teu coração, quer entrar na tua vida, quer mudar a tua história. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, mas hoje você quer dar lugar para Ele, quer recebê-lo como teu Senhor e teu Salvador, então ergue a sua mão direita assim para o céu bem alto. Só você que ainda não entregou a vida para Jesus. Pastor, eu quero dar lugar para Jesus, sim. Ergue a sua mão assim para o céu bem alto, que nós vamos orar por você agora, e Ele vai escrever o seu nome no livro da vida. Está entregando a vida para Jesus, meu amigo? Vem aqui para frente, nós vamos orar pelo Senhor. Venha, hoje tem festa no céu por sua causa. Mais alguém quer entregar a vida para Jesus? Você que um dia entregou a sua vida para Jesus, mas estava afastado. Você que estava afastado e hoje quer voltar para casa e para os braços do Pai. Ergue a sua mão direita assim para o céu também, que nós vamos orar por você. Você que estava sem igreja, sem pastor, não estava congregando mais, mas quer voltar para Jesus, dá um sinal assim bem alto para o céu, nós vamos orar por você. Sai do teu lugar e vem aqui para frente se você está voltando para Jesus. Pastor, eu estou com Jesus, eu estou na igreja, mas eu estou me sentindo um pouco fraco na fé, eu preciso de ajuda, eu preciso de oração. Se você é essa pessoa, se aproxima aqui do altar que nós vamos orar por você também. Vamos aplaudir a Jesus pela vida dessas pessoas. Você que está me ouvindo através da rádio, quer entregar a tua vida para Jesus, onde você está? Na delegacia, no presídio, aí nesta cela. Põe a sua mão sobre o teu coração que eu vou orar por você agora. Você que está me assistindo ao vivo, quer entregar a vida para Jesus, onde você estiver, põe a mão sobre o coração que nós vamos orar por você também. Você que está aqui na nave da igreja e está firme com Jesus, estende as mãos aqui para frente, por favor. Vamos orar pelos nossos amigos e irmãos. Você que se encontra diante do altar, como você também que está na delegacia, no presídio, você que está nos ouvindo através da rádio, que está nos assistindo ao vivo e está fazendo a sua confissão de fé, ou pedindo fortalecimento a Deus, põe a tua mão direita sobre o teu coração. Fecha os teus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu abro o meu coração para receber a tua presença, o teu santo Filho que perdoa os meus pecados. Eu reconheço que Jesus Cristo é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Meu Deus amado, perdoe os meus pecados, apague as minhas transgressões, escreve o meu nome no livro da vida e me fortaleça, Senhor. Me fortaleça, me dá ânimo, Senhor. Mantenha a chama do Espírito acesa em mim, para permanecer firme na tua presença, em nome do Senhor Jesus.